está acontecendo em relação ao caso Garro? O Corinthians foi acionado na FIFA. Agora o CAS, né? O Corinthians recorreu no CAS, que é o Conselho Arbitral do Esporte, que vai dar o parecer, né, da FIFA, né, favorável ou não ao parecer da FIFA. A FIFA já deu caso ganho ao Tajeres, no valor de 32 milhões de reais. Se isso acontecer, o Corinthians toma mais um transfer ban, correto? Aí, imagina o Corinthians com 3 transfer bans, né? Mais um assunto leve, né, Marcos Wanderson? Mais um assunto leve que o Doglão põe aí na tela. O Cleverson Busato, capricha, Doglão. Os caras são muito canalha. Aí, o Corinthians, para evitar isso, foi lá, entrou em contato com o Matias Rojas, né, com os agentes do staff dele, para tentar evitar um transfer ban envolvendo o Rojas. Só que acontece, né? No caso Garro, o Corinthians fez uma avaliação. O Corinthians pensou em entrar em contato com o presidente do Tajeres da Argentina, né, que se chama Andrés Fassi, né, ou Fassi, não sei, que sempre vive criticando o Corinthians, tá? Ó, abre aspas. Ninguém do Corinthians me ligou, a dívida deles nos prejudicou financeiramente, esportivamente, já faz quase 2 anos. Os caras estão revoltados. Ele acha que o CAS é um órgão confiável e que vai arrebentar com o Corinthians, e o Corinthians vai ter que pagar aí uma bagatela aí de 32 milhões aproximadamente, vai ser até mais, com certeza, tá? Hein? É isso. Então, olha só. O Corinthians pensou o seguinte: vamos falar com o Tajeres, com o presidente lá, para tentar um acordo. O Corinthians chegou à conclusão que não vale a pena, porque na avaliação do Corinthians, o Corinthians virou uma espécie de bengala para o Tajeres. Samir, explique-se. O Tajeres é o vice-lanterna do grupo B do Campeonato Argentino, né? Tá na metade lá, a tabela já. Faz uma péssima campanha. E o presidente está jogando para a torcida. Ó, estamos nessa situação porque, né, perdemos um grande jogador e não nos pagaram. Poderíamos, com esse dinheiro do Corinthians, ter contratado, reforçado melhor o elenco, poderíamos estar numa situação melhor. Então, por isso que o presidente, na visão do Corinthians, se vocês acham que faz sentido, vocês comentem aqui embaixo. Na visão do Corinthians, o Corinthians virou uma espécie de bengala para o presidente do Tajeres, ficar dando entrevista falando mal do clube, né, como uma desculpa para a temporada ruim que o Tajeres faz, vice-lanterna, quase indo ali para a segunda divisão, né, do Campeonato Argentino, tá? Siqueira. O Douglas não está bem hoje, o Siqueira. Então, velho, a situação do Corinthians hoje é não falar com o Tajeres, tá? No caso do Tajeres, né, o Corinthians ligou o modo automático. O que tiver que ser, será. Entendeu? O que tiver que ser, será. Tá? É isso que vai acontecer no caso aí envolvendo o Tajeres e o Corinthians. Quer dizer, resumindo, vem mais um transfer ban. Pega esse transfer ban, meu irmão. Tá? Pega esse transfer ban. Medo do próximo assunto da live. Oh, meu Deus, velho. Não dá pra confiar mais nem no Dogão, velho. Pô, velho. Dogão, gente boa, velho. Dogão, próximo assunto, Dogão. Um assunto de paz agora. Um assunto de paz agora, Dogão. Um assunto de paz. Vamos lá. Renovações. Gustavo Henrique, Jacaré e Anchileri. Melhorou. Né? Melhorou. Tá? Melhorou. Gustavo Henrique já assinou renovação por 2 anos. Tá? Vai ser jogador do Corinthians até o fim de 2027. O Jacaré, 5 anos de contrato. Vai até o fim de 30, né? Nós estamos em 25, vai até o fim de 30. Ou metade de 30, enfim. Não sei exatamente a data, tá? Mas são 5 anos. Porque eu não sei se vai começar a contar a partir de agora, enfim, não dá, né? Termina quando. Mas é aproximadamente 5 anos. E o Anchileri tá uma questão aí meio que emperrada, né? O Corinthians ofereceu 1 ano, o Anchileri pediu 2. Isso é uma informação importante, tá? Eu acho que seria uma boa o Anchileri permanecer, porque disputa a posição com o Bidu, e queira ou não, mesmo que o Bidu seja o titular, o Anchileri
não deixe o Bidu ficar na zona de conforto. Senão o Bidu vai achar que é craque. Entendeu? Então, o Anceleri, né, não deixa o Bidu, tá, ficar na zona de conforto. Entendeu? Então é importante isso. Eu sou a favor da renovação de Fabrício Anceleri. Tá certo? Então a situação é essa. Sobre o Jacaré, ele não estava sendo utilizado porque faltava renovação de contrato. O Corinthians não quer ficar colocando jogadores na vitrine para depois perder os atletas. Só que eu conversei com pessoas hoje no Corinthians e o Dorival Júnior, né, ele entende que tem muito trabalho a ser feito ainda com o Jacaré antes de começar a aproveitá-lo. Tá? Em outras palavras, né, o Jacaré talvez não esteja pronto para assumir a lateral direita ou ser o substituto assim, imediato do Mateuzinho no Corinthians ainda. Arrisco a dizer, né, que talvez o Dorival venha até improvisar de novo do que utilizar o Jacaré. Entendeu? É o que eu penso. Tá? É o que eu penso. Ponto. Né? Vamos para outro assunto. Vamos lá, Dogão. Tá. Vamos lá. Caramba, Douglas, você colocou isso aí na hora em que a fonte me respondeu aqui. Tá? A fonte diz o seguinte: Samir, o que eu sei é que não foi entregue ainda o restante, tá? Pelo menos hoje não foi. Então, a informação que eu tenho, tá? É claro que isso aí pode mudar, hein? Isso aí pode mudar. Não foram entregues ainda, tá? Não foi entregue ainda o restante dos documentos que foram pedidos pelo Ministério Público, né? Então, vamos falar de futebol. Yuri está recuperado da cirurgia, né, que ele fez de hérnia, relacionada a uma hérnia, né? E a expectativa, tá? A expectativa da diretoria do Corinthians é que o Yuri, da diretoria, né? A expectativa da comissão técnica, tá? Da comissão técnica é que o nosso querido... É isso aí, Samir, Cleverson Fanfarrão. A família do... a família do Cleverson. Um abraço, Jussara. Cleverson Fanfarrão, é isso aí, Samir. Cleverson Fanfarrão. Eu vou deixar aqui, a Jussara. Aqui. Olha lá. Putz, a Ju lascou. Olha só, a expectativa da comissão técnica é que o Yuri Alberto esteja em campo, né, na próxima quarta-feira, diante do Atlético Paranaense. Jogo válido aí, né, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Segundo jogo, o primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0, né, em Curitiba, gol do Guinegão. Expectativa do seguinte time, tá? No gol, Hugo Souza, que, como não defende a seleção brasileira, mesmo jogo sendo na Bolívia, deve chegar, né, para reforçar o Corinthians nessa partida. Mateuzinho na lateral direita, tá? Já treinou normalmente, né? Tava com um desgaste muscular na coxa, não vai pro jogo. André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo, o Ranieri, tá? Com uma lesão de grau 1 na coxa, não deve ir para esse jogo, mas não dá para cravar ainda, tá? É dúvida. E aí o meio campo nós teríamos Michael, Bidon e José Martínez pintando aí como novidade, recuperado daquele problema na mão. Ele que estava com uma tala, né? Já com a seleção venezuelana, ele está com uma tala e pode até entrar em campo ainda pela seleção venezuelana com essa tala. No Corinthians é assim, uns usam tala, outros usam tadala. Ou é tala ou é tadala. Entendeu? No caso do Martínez é tala, né? É o noticiário do Corinthians, sério. O Garro é o meia, tá? Na frente, Memphis Depay e o Yuri Alberto voltando, né? Se o Yuri Alberto não voltar, joga o Guinegão. Enfim, né? O Corinthians tem um time muito superior ao Atlético Paranaense, tá? E é Tadala ou Tadala? Eu falei certo, falei errado o nome, Daniel? É que graças a Deus eu nunca usei isso, entendeu? Eu não uso nada, eu não uso Tadala, eu não uso injeção para emagrecer, nada, eu tenho medo desses negócios, entendeu? Então olha só, esse é o time do Corinthians que para mim é favoritíssimo contra o Atlético Paranaense, tá? Não vou falar que já tá classificado, porque senão fica aquela coisa, zicou, mas pô,
É difícil imaginar que o Corinthians vai perder esse jogo. Mais alguma coisa, Doglão? Se tiver, põe na tela, se não é nóis, meu irmão, deixa o like, sangue bom. Entendeu? Murilo. Pô, o Douglas, termina isso aí, velho, é muita coisa. Hein? Como é que você arruma tanto assunto assim? O Murilo, Corinthians não tem 10%, já falei no almoço com a Fiel, uma vergonha nacional. Corinthians não tem 10% do zagueiro Murilo, tá? Corinthians tem 10% da mais-valia. O que isso significa? Significa o seguinte, Corinthians tem 10% do lucro do Nottingham Forest Gump. Gostou? Nottingham Forest Gump. Por quê? Né? Porque a gente imaginava que o Corinthians tinha 10%, né, dos direitos econômicos do Murilo, mas não tem. Como é que funciona? Vai, o Corinthians vendeu o Murilo por 20 milhões de euros. O Nottingham vende agora o Murilo por 40 milhões de euros. Só um exemplo, tá? O Corinthians não fica com 10% dos 40 milhões. O Corinthians fica com 10% dos 20 milhões. Que é a diferença, que é o lucro que o Nottingham teve com a contratação do Murilo. Então não é a mesma coisa. Os passadores de pano, quase a mesma coisa, nada. Parem de passar pano pro Duílio, tá? Porque assim como existe o Albuzetti, existe Duiletes. Parem de passar pano pro Duílio, não é a mesma coisa. Não é e nunca vai ser. Só nessa conta que eu já fiz, a diferença é grande, hein? Vamos supor, o Corinthians vendeu por 20 de euros, os caras agora vendem por 40. Se o Corinthians pegasse 10% dos 40, ficaria com 4 milhões de euros da transação. No caso, não é dessa forma, o Corinthians tem simplesmente 10% do lucro, levaria 2. Simplesmente a metade. O Corinthians levaria a metade, 2 milhões de euros hoje. Tá bom assim? Tá bem explicado? Ou quer que eu chamo o Agostinho Carrara, que era dos investimentos? Entendeu? É isso, velho. Tá? É isso. Né? É isso. É isso. Agora, quem acredita em Duílio, quem acredita em Augusto, meu filho, por que não contratando, não consegue, porque mesmo não contratando, não consegue pagar nada? Difícil, né? E aí, Fel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians inicia conversa com o staff de Rojas para evitar nova punição. Buscando evitar uma nova punição da FIFA, o Corinthians iniciou conversa com os representantes de Matias Rojas para tratar do pagamento de 40 milhões de reais referentes ao contrato que o Meia tinha com o clube até junho de 2027. Uma das possibilidades em estudo pela diretoria de Timão para o pagamento a Rojas é destinar parte dos recursos que seriam usados para quitar a compra de Félix Torres com Santos Laguna, do México, e assim encerrar o transfer ban que está ativo na FIFA também a negociação com a Argentina. Outras alternativas também são utilizar 14 milhões de reais recebidos pela venda de Cauê Furquim ao Bahia e o adiantamento de 50 milhões de reais pela renovação contratual com a Nike. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.